Portanto, não obstante, talvez, se torne um pouco incompreensível para você essa ideia, você deve assimilá-la. Toda lei nasce presumidamente compatível com a Constituição. Para subverter essa presunção, é necessário que um órgão judicial, em regra, pelo menos em regra, um órgão judicial, reconheça que essa lei é inconstitucional. Então, eu não vou perguntar para você o que é constitucionalidade, porque a resposta seria fácil e imediata. Mas eu posso e devo perguntar para você o que seria, então, inconstitucionalidade. Quando eu pergunto o que é inconstitucionalidade para você, o que te passa na cabeça num primeiro momento? O que te assalta? Uma tentação, né? Uma tentação, usar a lógica reversa e responder alguma coisa do tipo, professor, se constitucional é tudo aquilo que é compatível com a Constituição, inconstitucional é tudo aquilo que contraria a Constituição. E esse é um erro muito comum e perigoso. Porque quando eu estou buscando o conceito jurídico de algo que eu não presumo juridicamente, esse conceito é extremamente complexo. Por exemplo, se eu pergunto para você o que é inocência, ausência de culpa. Porque eu presumo o quê? A não culpabilidade. Eu presumo a inocência. Se eu pergunto para você o que é sanção no processo legislativo, você, professor, é a aquiescência do chefe do Poder Executivo a um projeto de lei submetido à sua apreciação. Rapidinho você conceitua a sanção, porque a sanção pode ser tácita, como estudamos. Agora, se eu pergunto para você, me dá o conceito de culpa e não de inocência, você vai ter dificuldade. Você não pode dizer para mim, a culpa é a ausência de inocência. Essa resposta não vai ser aceita. Porque eu não presumo a culpa no processo penal. Então, a formação de culpa, o conceito de culpa, é algo extremamente mais complexo do que aquilo que eu presumo, a inocência. Se eu pergunto para você, diz para mim o que é veto. Você vai ter uma dificuldade grande. Quando a gente falou de veto aqui no módulo de processo legislativo, de poder legislativo, a gente levou quase 1 hora falando sobre veto. Para você ter uma noção básica sobre veto, foi quase 1 hora. Então, porque o veto eu não presumo, como presumo a sanção. Aqui se repete, é um processo randômico no direito. Aqui se repete a mesma coisa. Se eu pergunto para você, o que é inocência, o que é constitucionalidade? Tudo aquilo que é compatível com a Constituição. Agora, se eu pergunto o que é inconstitucionalidade, aí você vai ter que tomar uma certa precaução, tomar um certo cuidado, tem que vencer aquela tentação inicial de aplicar a lógica reversa, como aconteceu, por exemplo, numa prova de delegado de Polícia Civil, aqui do Rio de Janeiro, em 1995. Eu integrava a banca examinadora e eu elaborei uma questão. A prova de delegado de polícia naquela época era composta de uma fase inicial, com questões de múltipla escolha. Dessa fase saíram uns 210 candidatos mais bem colocados para fazer uma segunda etapa desse concurso através de uma prova discursiva. E havia um dia em que era a prova de civil e medicina legal, no outro dia era a prova de direito penal e processual penal, e tinha um dia da prova que era administrativo e constitucional. E nessa época a prova era feita pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, aqui do Rio. E nesse dia da prova, nós, os examinadores, nos deslocávamos para o local do exame, por volta das 10 horas da manhã estávamos lá, por volta do meio-dia, uma comissão de candidatos sorteava um ponto do conteúdo programático e nós nos reuníamos, éramos 3 examinadores sempre, e elaborávamos 3 questões discursivas. Digitávamos essas questões eram impressas e entregues aos candidatos às 14 horas, impreterivelmente, quando se iniciava o exame. Nós acompanhávamos, inclusive, a impressão e a entrega. As questões, a prova chegava literalmente quente na mão do candidato, da mecanografia do Núcleo de Computação Eletrônica. Praticamente, seria muito difícil nós imaginarmos uma fraude nesse contexto, a não ser que fosse uma fraude eletrônica, mas era tudo monitorado, exatamente para evitar qualquer tipo de fraude. Eu estou explicando para você qual é a mecânica, porque naquele dia foi sorteado um ponto e eu elaborei uma questão. Elaborei a primeira questão, que valia 4 pontos. E nessa primeira questão eu contei uma história. A história de uma instrução normativa do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro,
que permitia ao delegado de polícia entrar na casa de qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de suspeita de flagrante delito, desastre, prestar socorro à ordem judicial, desde que houvesse fundada a suspeita da prática de delito, ainda que não houvesse indícios de flagrante delito. E pedia, no final dessa historinha, que o candidato fizesse um comentário à luz do artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República, que coloca a casa como asilo inviolável do indivíduo, etc., 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 reproduzia o texto do inciso 11 e pedia que o candidato comentasse que tipo de conflito ele poderia suscitar dessa comparação entre essa instrução normativa hipoteticamente considerada e o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. E pedia para justificar objetivamente a resposta. O candidato tinha ali, no máximo, 30 linhas para responder essa questão. Quando eu fui corrigir, porque as provas discursivas eram corrigidas, né, pelos examinadores, cada um responsável por sua questão corrigia as suas questões, a sua questão. Quando eu fui corrigir, e a gente corrigia lá no núcleo de computação eletrônica, tinha que se deslocar para lá, para corrigir lá, sob supervisão, as provas desidentificadas. Qual foi minha surpresa quando eu, corrigindo as 10 primeiras provas, e parecia quase uma cópia, todos os candidatos repetindo, trata-se de evidente inconstitucionalidade, o artigo 5º, inciso 11, foi violado vilmente pela instrução normativa do secretário de Segurança Pública, e daí continuava a sua prosa. E, na verdade, o que eu esperava daqueles candidatos ao cargo de delegado de polícia é que não caíssem nessa armadilha óbvia que eu preparei, uma armadilha, eu diria, pueril, que eles, já que são candidatos a delegados de polícia, investigassem um pouquinho e não se deixassem levar pelas aparências. Porque para responder a essa questão com exatidão, era fundamental que o candidato conhecesse o conceito que eu estou tentando extrair de você, desde que essa aula começou, o conceito de inconstitucionalidade. Então, ele não poderia cair na tentação de dizer, tudo aquilo que existe pode ser inconstitucional. Não. Porque existem determinados vírus, senhores, cujo efeito metabólico desequilibrante é tão insignificante que não justifica acionar-se o sistema de defesa imunológico principal do organismo estatal. O Estado vive bem com eles. Não se gera inconstitucionalidade com qualquer objeto. E para entender o que é inconstitucionalidade, a gente vai ter que voltar para a lousa. Porque a gente vai ter que entender o significado dessas duas expressões, leis e atos normativos. O que são leis e o que são atos normativos para efeito de controle. Quer dizer, pode parecer uma coisa boba, né? Mas não é. Pode parecer uma coisa simplória, mas também não é. Não é qualquer lei, não é qualquer ato normativo que pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Para a gente entender isso melhor, é importante que você relembre como o ordenamento jurídico nacional ele se apresenta. Vamos lá para a lousa de novo. Quando a gente está falando de ordenamento jurídico nacional, a gente pode dicotomizar esse ordenamento jurídico em dois grandes grupos de normas jurídicas. Primeiro grupo, as normas constitucionais. Essas normas constitucionais, por sua vez, se subdividem em duas categorias. As normas constitucionais originárias, só para relembrar, ou para quem não fez o curso todo, né, o módulo 1, porque esse módulo 12 tem como pré-requisito o módulo 1, tá? Fica muito difícil você entender o módulo 12 sem ter visto o curso todo. Agora, sem ter estudado o módulo 1 antes desse curso, fica muito mais difícil. Tá? Mas partindo da premissa que você pode ter esquecido isso, afinal de contas foi visto no módulo 1, né? A gente está no 12, normas constitucionais originárias são aquelas que foram esculpidas no texto pelo poder constituinte dito originário. São as únicas normas jurídicas dotadas de uma presunção absoluta de constitucionalidade, porque as demais são dotadas de uma presunção relativa, ou seja, essa presunção pode ser invertida. E essas normas podem ser reconhecidas como inconstitucionais. Inclusive, vamos voltar para a lousa, as normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais derivadas podem ser declaradas inconstitucionais.
E quais são as normas constitucionais derivadas que você conhece, que você viu ao longo do curso? As emendas de revisão, são 6 até hoje. As emendas constitucionais, são 66 até hoje. Os tratados internacionais que seguiram o rito de conversão do artigo 5º, parágrafo 3º, até esse momento nós só temos o Pacto de Nova York, nessa condição. São tratados internacionais que têm status de normas constitucionais derivadas. Essas 3 normas constitucionais derivadas, essas 3 espécies, podem ser declaradas inconstitucionais. Embora sejam normas também inseridas no texto constitucional, mas elas podem ser declaradas inconstitucionais. Há, portanto, meu amiguinho, minha amiguinha, um primeiro grupo de normas, as normas constitucionais que estão no topo. São as normas de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro. Mas, além das normas constitucionais, o ordenamento jurídico infraconstitucional também é formado, vamos voltar lá para a lousa, por normas que estão abaixo da Constituição, portanto, normas infraconstitucionais, que, por sua vez, se subdividem em atos normativos primários, e aí dentro desse conceito de atos normativos primários eu tenho as normas legais, e eu acrescentaria também as normas supralegais, como nós estudamos quando vimos a nova jurisdição constitucional, os tratados internacionais acerca de direitos humanos anteriores à emenda 45, como o Pacto de São José, são recepcionados como status de norma supraconstitucional. O que é norma legal? Aquele ato que obriga, genérico, abstrato, emane ou não do devido processo legislativo, mas que seja eivado de generalidade e abstração, ou seja, que obrigue a todos indistintamente, que crie direito novo. E abaixo, hierarquicamente, dessas normas legais, nós temos as normas infralegais. Vamos ver lá. As normas infralegais são os atos normativos concretos. Esses atos normativos de efeito concreto ou concretos, ou atos normativos tipicamente regulamentares, eles não criam, não modificam, não revogam relações jurídicas. Eles apenas explicitam o conteúdo da lei. Então, uma norma legal seria o Código Nacional de Trânsito. Um ato normativo concreto seria uma resolução do CONTRAN que regulamenta um dispositivo desse Código Nacional de Trânsito. Ao editar o ato normativo de efeito concreto, a autoridade pública não pode criar direito novo, não pode inovar, apenas deve suprir lacunas, obscuridades na norma legal. Então, o ato normativo de efeito concreto deriva de um poder da administração, esse poder que você estuda lá com o professor de Direito Administrativo, com Gustavo Barchetti ou com outro professor, que é o poder de, vamos voltar lá para a lousa, o poder regulamentar. O poder de regulamentar a lei. Regulamentar a lei. Isso me leva a uma conclusão. O fenômeno da ilegalidade nutre estreita semelhança com o fenômeno da inconstitucionalidade. Para saber se a gente está estudando controle de legalidade ou controle de inconstitucionalidade, a gente tem que saber analisar os parâmetros, a natureza jurídica das normas que estão em conflito. Essa análise é chamada de parametricidade, palavrinha nova, parametricidade, a análise da natureza jurídica das normas em conflito. Quando eu indaguei do candidato, essa instrução normativa do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que tipo de conflito ela gera com o artigo 5º, inciso 11? O candidato deveria responder alguma coisa do tipo, depende. Se essa instrução normativa faz as vezes de lei estadual, o conflito é de inconstitucionalidade. Porque ela cria, modifica, revoga a relação jurídica, como se lei fosse, com força de lei, ainda que emanada do secretário de Segurança Pública. E você poderia até discutir se o secretário de Segurança Pública pode editar atos que obrigam genérica e abstratamente, podia enveredar por esse caminho. Agora, se essa instrução normativa, ela regulamenta uma lei do governador, uma lei da Assembleia Legislativa, a gente tem que fazer uma análise.
se ao regulamentar essa lei, o secretário de Segurança Pública tinha base para criar uma instrução normativa desse tipo. Se essa lei autorizava a criação de uma instrução normativa desse tipo, desse naipe. Porque se não autoriza, o secretário de Segurança Pública foi além do que a lei autorizava, o secretário de Segurança Pública exorbitou do poder de regulamentar. E, portanto, cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 99, inciso 16 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar da delegação legislativa. Esse artigo 96, inciso 16 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é uma projeção simétrica de repetição obrigatória do artigo 49, inciso 5 da Constituição da República, em relação ao presidente da República. Diz lá o artigo 49, compete exclusivamente ao Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar da delegação legislativa. E como é que o Congresso faz isso? Da mesma forma que a LERJ, editando um decreto legislativo sustando o ato. Esse decreto legislativo é uma lei em sentido formal, e sendo lei em sentido formal, é sujeito ao controle abstrato de constitucionalidade, através, por exemplo, de ação direta de inconstitucionalidade. Então eu tenho que identificar o conceito de lei e de ato normativo para definir se eu estou diante da possibilidade de um controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, ou não. Quando muito só cabe um controle incidental, depois a gente vai ver a diferença. Não é fácil para mim identificar, ou às vezes distinguir, uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade. Quer ver? Vamos voltar lá para a lousa. Observe a lousa. Normas constitucionais originárias não têm aptidão para serem declaradas inconstitucionais. Atos normativos de efeitos concretos, normas infralegais, são insignificantes demais para acionar pelo menos o sistema abstrato de controle. Então o conceito de lei ou de ato normativo para efeitos de controle gravita ali entre normas constitucionais derivadas, atos normativos primários supralegais ou normas legais, qualquer ato que crie, modifique ou revogue a relação jurídica, mesmo que não emanado do legislativo, mas que tenha força de lei, pode ser considerado sinônimo da expressão ou das expressões de leis e atos normativos para efeito de controle. Portanto, ilegalidade e inconstitucionalidade são conceitos diversos, embora acabem, em alguns casos, nutrindo uma estreita semelhança. Numa prova de múltipla escolha, por questões objetivas de múltipla escolha, o examinador vai dizer ato normativo tipicamente regulamentar, ou decreto aduaneiro tipicamente regulamentar, fere a Constituição. Aí você vai dizer, não pode ser objeto de controle abstrato. A gente tem que aferir se a lei, da onde ele emanou, permite esse tipo de regulamento, e se não permite, a gente vai declarar a lei inconstitucional. Porque matando o vírus mãe, você mata os seus filhotes. Até a próxima.